Meus queridos, se nós formos falar dos Zelotas, segundo o livro Bandidos, Profetas e Messias, Movimento Populares no Tempo de Jesus, do Richard Rosley e do John Hazen, ele nos conta que o grupo dos Zelotas não era muito querido por Joséfo. Joséfo foi quem contou mais a história desse grupo, né? E era odiado, não era bem visto por Joséfo. Já visto que Joséfo era um apologeta, né, um cristianismo. Então, era uma força insignificante, os zelotas não tinham grandes poderes, eram camponeses e pessoas ditas como bandidas, né, que assaltavam grupos de romanos ou então das famílias dos poderosos judeus e roubavam coisas, faziam cercos, matavam, eliminavam certos senhores, sumos sacerdotes e pessoas de poder político entre os judeus de maneira especial. A intenção maior dos zelotas era atacar o poder dos judeus vendidos aos romanos para que isso desestabilizasse a política na época e causasse uma revolta com a participação do povo. Assim seria uma revolta civil. Mas o grupo era muito pequeno e eram tratados como bandidos porque faziam esse tipo de coisas, né, na Jerusalém, na Galileia e na Judéia. Então esse grupo de zelotas, ele tinha como objetivo acabar com o grupo de privilegiados judeus, que eram os sumos sacerdotes e os fariseus, que queriam fazer um acordo com Roma para que não houvesse guerra e que a cobrança de impostos fosse de uma maneira menos sofrida para o povo, que já estava na miséria, muita gente vendendo as suas localidades, perdendo as suas localidades por causa dos impostos que não conseguiam pagar. Então os fariseus e os sumos sacerdotes tentavam negociar com o poder romano. Os zelotas e outros grupos de camponeses se revoltavam contra Roma e contra esse grupo de fariseus e sumos sacerdotes, que pareciam mais estar do lado dos romanos do que do seu próprio povo. Então a origem dos zelotas é lá pelo ano 67, 68. O exército romano estava conquistando a Judéia e de repente esse grupo de camponeses consegue derrotar a força dos soldados romanos e reconquistar a Jerusalém. Quando reconquista Jerusalém, deixa Jerusalém livre dos romanos, eles também começaram a expulsar os romanos da Galileia e da Judéia. Mas isso não demorou muito tempo. No verão de 67, Vespasiano, um general importante romano, dominou a Galileia e voltou os esforços para a Judéia, para conquistar de novo a Judéia. Então o que aconteceu com os camponeses? Os camponeses fugiram, procurando um lugar mais seguro, com medo da morte, que era isso que ia acontecer, e se refugiaram na cidade de Jerusalém, no templo de Jerusalém. Lá eles atacaram os nobres herodianos, mataram os sumos sacerdotes e elegeram pessoas do seu grupo como sumos sacerdotes ou com poder político. E essa eleição foi através do voto. Tinha um tal de Amano, um sumo sacerdote importante, e Jesus, filho de Ganala, convenceram os jerosolimitanos a atacar os zelotas na cidade de Jerusalém. E com isso o grupo dos zelotas foram atacados e foram cada vez mais espremidos dentro do templo de Jerusalém. Ficaram lá no pátio do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E com isso os zelotas se sentiram enfraquecidos e apelaram para alguns aliados, como o grupo
Idumeia. E esse grupo da comunidade da Idumeia, então invadiram a cidade de Jerusalém, o templo, e acabaram matando Amano e Jesus, o filho de Gamala. E assim reconquistaram de novo o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Então, o que fez os zelotas? Eliminaram todos os comandos de poder judeus, né? Mataram todos os nobres judeus e elegeram outras pessoas do grupo como nobres e como sacerdotes. Então surgiu aí uma liderança que foi o João de Giscala, que não era muito querido por todos os zelotas, e tinha um grupo que o apoiava e o outro não, e isso começou a dividir os zelotas. Aí entra o tal do Simão Bar Giora, que estava aumentando seu grupo de adeptos. E o que aconteceu? Em 69, os sumos sacerdotes, junto com os jerosolimitanos, convidou Simão Bar Giora para entrar na cidade e se tornar o libertador da cidade de Jerusalém. Esse foi um combinado que estes senhores tentaram fazer. Então, novamente, os zelotas foram espremidos dentro do templo e, mais uma vez, se dividiram em facções. Um grupo que era do João Giscala e outros grupos que estavam se dividindo dentro da cidade de Jerusalém. Isso fez com que Simão Bar Giora controlasse a maior parte do templo, porque o grupo dos zelotas estavam se brigando, uma parte ficou num lugar e outra parte no outro lugar do templo. Bom, nós temos a ideia de que Joséfo liga muito esse novo surto de bandidos com o avanço romano no nordeste da Judéia. Então Joséfo trata esse grupo como um grupo de bandidos, de salteadores, de ladrões, de assassinos, reduz os zelotas a esse tipo de revoltosos. Joséfo também trabalha a questão do poder romano, que entrava nas vilas, nas cidades, no grupo de comunidades camponeses, e havia um massacre geral de todas essas pessoas, né? Os romanos não tinham piedade quanto a isso. E o que faziam? Matavam e tomavam seus lugares e colocavam os nobres judeus que estavam do lado deles a cargos políticos e públicos para que pudessem estar ligados aos romanos, serem como que a voz romana no meio do povo judeu. Eram tidos como traidores e, se fosse possível, é claro, os zelotas eliminariam esses judeus traidores. Bom, como consequência dessas fugas, dessas brigas e da grande força e do grande poder romano, do exército romano, todo esse esforço dos zelotas e dos camponeses revoltosos não deu em grandes modificações. No final das contas, Roma novamente toma posse de tudo e os camponeses revoltosos tiveram que serem exilados, e para onde eles iriam, eles precisariam comer, e por isso assaltavam, roubavam do seu próprio povo comidas e animais e tudo mais para se manterem e se alimentar. E todos, como eu já disse, estavam sempre se preparando para ir para as cidades onde tinha o maior número de revoltosos, ou para a cidade de Jerusalém, onde sabiam que lá estaria esse grupo de zelotas, que era um grupo bastante forte na cidade e poderiam proteger-se uns aos outros. Os romanos perseguiam implacavelmente os camponeses e devastavam todas as aldeias, não deixava nada para trás. Os camponeses não tinham outra alternativa senão lutar ou fugir. Ou vamos lutar contra os romanos ou vamos fugir.
e a fuga em pânico tinha um efeito de bola de neve sobre as outras aldeias. Então esse grupo fugia dessa aldeia e fazia com que as outras aldeias também começassem a fugir, apavorados com medo dos soldados romanos. Uma vez que o povo saiu da sua cidade, da sua aldeia, era impossível voltar para essas aldeias, porque lá as aldeias já estavam sob comando dos judeus ricos que estavam do lado de Roma e estavam como que tomando posse das terras dos camponeses e tinham como aliados os soldados romanos. E os camponeses que fugiam e deixavam suas coisas para trás não conseguiam voltar mais. Bom, então nós sabemos que os zelotas eles começaram atacando os nobres. Essa era a ideia principal, atacar os nobres judeus, porque eles se venderam para a classe política e religiosa dominante dos sumos sacerdotes. Então a ideia era matar a classe dominante, os poderosos, os ricos, os sumos sacerdotes que no pensamento dos zelotas estavam de acordo com os impostos e com o poder romano, e por isso a ação dos zelotas era uma ação enfurecida de ódio, de raiva, destruindo todos os símbolos dos privilegiados, fazendo com que houvesse muita violência e morte também. Essa é chamada de primeira onda de expurgo. A segunda onda de expurgo foi quando os zelotas, em conjunto com os idumeus, resgataram os zelotas do cerco na cidade de Jerusalém. A terceira fase seria os idumeus deixando a cidade, e os expurgos dos zelotas faziam parte de um padrão geral de ataques populares à aristocracia dominante no decorrer de toda a revolta. Os palácios reais, eles executavam, capturavam os sumos sacerdotes como Ananias, seu irmão Ezequias, e depois também os líderes sacerdotais Amano e Jesus. Tanto o grupo de João de Giscana como o de Simão Bar Giora expulsaram, mataram a aristocracia sacerdotal e outros indivíduos ricos e poderosos de Jerusalém ou de qualquer cidade que eles invadissem. Parece que os zelotas particularmente concentraram seus ataques contra a nobreza herodiana. Então nós podemos perceber aí um conflito de classes. Era um conflito político-religioso de classe que fez com que houvesse esta revolta. O povo camponês que não aceitou a proposta, ou digamos o jugo romano, de pagar impostos, de aumento de impostos, que já estavam revoltosos com o poder dos romanos sobre a cidadania judia. Com isso foi um estupim para as revoltas. Eram grupos de revoltas com líderes específicos. Então nós sabemos que foi essa luta de classe. Os zelotas fixaram os seus objetivos naqueles que eles já tinham rixas. Ninguém escapou daquela humilhação ou da morte ou do sofrimento. Todos os que os zelotas puseram à mão, eles deram fim nesses indivíduos. Então tudo indica que os judeus menos abastardos estavam sendo subjugados pelos judeus mais ricos. Isso deixava esse grupo muito raivoso. Tinha os romanos, que eram os que escravizavam o povo judeu, e existia um grupo de judeus nobres, religiosos e políticos que dominavam o judeu mais pobre, com menos poder. Então o que aconteceu? Se entendia assim, se dava a entender que esses judeus estavam do lado dos romanos, eram os vendidos. Então era necessário eliminá-los com ódio, com raiva, com rancor. O que se pensava? Se pensava que a aristocracia, os nobres estavam entregando a cidade de Jerusalém para os romanos,
e por isso essa aristocracia não tinha nenhum poder, nenhuma credibilidade no povo. O povo não gostava deste grupo. E nós temos também aí os idumeus, que também não acreditavam nos sumos sacerdotes, no protesto dos sumos sacerdotes, na busca dos sumos sacerdotes de buscar a paz, e eles também tinham ódio desses poderosos religiosos. Se sabe que, né, os pontos fracos dos poderosos, dos ricos judeus da política romana de dominação imperial tinham a ideia sempre de fazer a aliança com a aristocracia nativa nas grandes cidades, fazer aliança com os mais ricos. Essa política é muito importante e estava sempre no discurso do sacerdote Anano aos cidadãos. Existia também um grupo de poderosos da Gadara que secretamente teriam feito um documento dizendo ao general Vespasiano que estavam propondo a rendição sem autorização dos grupos rebeldes. Então, era um grupo de poderosos querendo provocar aí a rendição porque estavam com medo do que esse grupo rebelde poderia fazer com esses nobres. Os zelotas levaram muitos poderosos a julgamento e um deles foi Antipas, né, um dos primeiros herodianos que foram julgados pelos zelotas e que haviam bem conhecido registro de traição desse tal de Antipas. Quando entraram na cidade lá em outubro de 67, tinha sido membro de uma delegação enviada por um grupo dominante de Jerusalém, Agripa II, no verão de 66, pedindo que enviasse tropas para suprimir a rebelião nascente. Então aí estava esse Antipas traindo o seu próprio povo. Portanto, as acusações dos zelotas de que os nobres poderosos sumos sacerdotes estavam entregando Jerusalém aos seus malfeitores realmente era verdadeira. Todos sabiam que essas revoltas, esses grupos de camponeses revoltosos contra o poder romano não ia dar em resultado vitorioso, porque tinham conhecimento dos poderes do exército romano e que seria muito difícil esses camponeses vencerem esses soldados romanos. Então, muito provavelmente, os sábios e mestres tinham pleno conhecimento desse poder militar e sabiam que seria um gesto suicida esta rebelião. Os sicários também não advogavam da mesma forma que os zelotas, porque tinham conhecimento de que seria quase que impossível vencer os romanos. Além de não terem um partido nem uma filosofia, os zelotas também não eram nenhum deles participante do grupo sacerdotal, mas um grupo de camponeses que conhecia muito bem as tradições sagradas da sua sociedade. Depois de chegarem a Jerusalém, então, em situação revolucionária, tentaram estabelecer um governo alternativo, mas de acordo com as tradições. Então, a quarta filosofia tinha a ideia, era um mestre e um fariseu, e eles tinham a ideia não de uma revolta armada, mas de resistência contra a cobrança de impostos. E os zelotas tiveram a ideia de fazerem uma revolta armada. E por fim, não deu certo essa revolta. Um abraço, tchau.